você está liderando um projeto híbrido e o cliente solicitou um acréscimo de escopo ao produto, o que melhoraria a sua usabilidade. Nessa situação, o que você deve fazer primeiro? Aprovar a solicitação do cliente, negar a solicitação do cliente, revisar o plano do gerenciamento do projeto ou rodar o controle integrado de mudanças. Bom, a única coisa que diz é que o cliente solicitou um acréscimo de escopo e que isso vai melhorar a usabilidade. Se você já estuda há algum tempo, dá para ter uma certa maldade para sacar que nem a letra A nem a letra B são corretas. Porque a única informação que eu tenho é que ele solicitou um acréscimo. Como é que eu vou... aquilo melhoraria a usabilidade, vai melhorar alguma coisa no produto, mas tipicamente as coisas quando chegam, elas são para melhorar. Só que a gente tem que levar em consideração outros aspectos. Eu tenho braço para fazer, eu vou conseguir entregar dentro do prazo, dentro do custo, dentro da lógica que a gente se propôs a trabalhar. Então, aprovar ou negar é difícil, né, a gente falar assim a priori. Sobra para a gente, então, revisar o plano de gerenciamento do projeto ou rodar o controle integrado de mudanças. E aí, a chave para responder essa questão é que ela trata de um projeto híbrido, tá? E o que isso significa? Que se eu tiver uma EAP aqui, eu tenho pelo menos, é claro que a EAP vai ser muito mais complexa que isso, mas ela vai ter alguma coisa aqui que vai seguir o padrão preditivo de gestão, por exemplo, e um outro pacotão aqui de trabalho. Pacote de trabalho não é exatamente o melhor nome, né? Porque é o último nível da EAP, mas uma entregona aqui que vai ser ágil, por exemplo. Né? Então, eu posso ter um pacote grandão aqui de engenharia e um pacotão aqui que é a entrega de um software. Eu posso dizer que isso aqui vai seguir o paradigma ágil, que aqui vai seguir o paradigma preditivo. E por que isso muda a resposta, né? Se eu tivesse um projeto que é completamente preditivo, eu colocaria a letra D. Mas como ele é híbrido, ele tem parte que é ágil. Essa parte ágil aqui eu posso ter simplesmente dito o seguinte, olha, para esse software aqui, a gente vai ter, sei lá, 300 mil reais para poder desenvolver esse software, tá? O escopo macro dele é X, só que a gente vai desenvolver esse software segundo um backlog. A partir desse escopo macro aqui, a gente vai definindo um backlog e vocês vão... Isso aqui pode gastar até 30k e tem que ser desenvolvido em 6 meses, por exemplo. Tá? Essas são as restrições macro aqui para esse projeto ágil. Agora, o que vai ter nesse software? Algo que respeite a esse escopo macro e como há muita incerteza associada, a gente vai usar um backlog, vai priorizando isso aqui e vai implementando conforme a demanda. Então, assumindo que esse cenário existe, né? O que vai acontecer? Se a mudança for desse lado aqui, eu não vou rodar o controle integrado de mudança, eu vou basicamente repriorizar. Vamos supor que tem uma coisa que eu tinha pensado aqui, que cabe dentro desses 300k e dentro desse período. Aí, de repente, chegou, né, uma mudança de usabilidade aqui, eu posso muito bem priorizar essa mudança para cá e rebaixar uma outra aqui. Eu não tenho que rodar controle integrado de mudança, não tenho que passar por níveis de aprovação, nada disso. O PO decide isso com o time, entendeu? Então, por que eu tenho que revisar o plano de gerenciamento de projeto? É justamente para entender se essa solicitação aqui, ela está dentro de um lado preditivo ou dentro de um lado ágil. Porque se ela estiver dentro de um lado preditivo, sim, a gente vai rodar o controle integrado de mudança, que é um processo formal. Se ela estiver dentro de um lado ágil, não. Né? Então, assim, o exame PMP talvez seja o único, né, que trata dessas diversas possibilidades. Né? Se você for fazer, por exemplo, uma certificação em Scrum, é tudo muito mais simples, porque se pressupõe que tudo é ágil, o jeito é um só. Então, aqui na PMP, a gente tem que ficar mais ligado, porque ela é mais próxima do mundo real. Eu sempre falo isso em tom de brincadeira, mas é muito sério. A certificação PMP, porque tem gente assim, os muito puristas, né, os quadradões, ficam assim, mas a certificação PMP não é, a parte de agilidade não é ágil puro, ela permite algumas, sei lá, às vezes você ter algumas diferencinhas em relação ao Scrum padrão. Lógico, gente, mas é porque a vida real é assim. Né? Imagina você estar numa empresa, aí você vai falar assim, não, eu vou fazer isso porque no Scrum é assim. Não, mas isso vai trazer prejuízo para você, não interessa, mas o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland falaram que é assim, ou o David Anderson do Kanban falou que é assim, dane-se,
né? A vida real, você vai utilizar as diversas ferramentas técnicas, métodos, sejam ágeis, preditivos, e montar uma questão híbrida, se for o caso. Por isso que a certificação PMP é tão valorizada, porque ela é a vida real. Não é o que duas pessoas, você imagina se o Ken Schwaber e o Jeff Sutherland, na cabeça deles, eles pudessem definir o que o mundo inteiro vai fazer e todo mundo tivesse que seguir a regra fria do Scrum, né? A gente tá ferrado, né? Então a certificação PMP faz a gente pensar nessas diversas possibilidades e a gente tem que ficar atento, né, para esses diversos mundos. E como disse o Rubem Val, nesse caso aqui, a palavra híbrido, né, é a chave dessa questão. E você está coberto de razão em relação a isso. Ainda sobre essa questão, gente, de treinamentos e etc., eu queria só também falar com vocês sobre um depoimento que a gente teve aqui de uma aluna, né, que foi aprovada. É uma daquelas pessoas, não vou falar quem é, porque não tem necessidade, mas ela foi aprovada no dia 22 de julho, e ela falou aqui, olha, fiz a minha prova hoje e fui aprovada. Além de agradecer, gostaria de deixar aqui meu testemunho. E aí é a parte ruim do testemunho dela, que eu queria mostrar para vocês. Eu não vou nem ler tudo que eu tinha escrito no Instagram e em outros lugares, não, porque aqui dá para a gente ser mais sucinto, né? Porque, infelizmente, ela passou, né, por um périplo aqui, né? Uma série de coisas ruins que ela não me conhecia antes e acabou tendo que passar por isso para depois chegar no resultado positivo, né? Então, olha só, fiz 3 cursos de preparação para certificação antes do seu. Os conteúdos eram extensos e as aulas penosas, né? E aí eu falei que ela passa pelo jeito ruim, que nem todo curso de certificação vai te levar a bons resultados. É sempre importante, se você for olhar outros fornecedores, pergunta por cases de sucesso, fala com quem dá um treinamento, não conversa com o vendedor, não. Pede para você conversar com o professor do curso, você tem o direito. Se você não pode conversar com ele, tem alguma coisa errada. Vê se ele tem vídeos gratuitos na internet. Gente, para que vocês vão contratar alguém que vocês nunca viram dar aula? Fala pro cara, onde é que tem aula sua? Deixa eu ver uma amostra aqui. Você pode ir no canal do YouTube, você vai ver muita coisa minha lá. Então, assim, aulas penosas, sabe? Nem todo curso é curso que é bom de assistir, não. É difícil. E aí ela fala, eram aulas realizadas no período da noite, depois de um dia inteiro de trabalho, com muitas interrupções. Curso síncrono, gente, eu não vou repetir isso com muitas delongas, não, mas é um horror. Um curso completamente síncrono, completamente ao vivo para certificação PMP é ruim. Enfiem isso na cabeça de vocês. Vocês vão se dar mal se vocês forem por esse caminho. Não dá tempo de responder todas as dúvidas, não dá tempo de entender tudo, não dá tempo de reter, não dá tempo de anotar, não dá tempo de refletir, né? E aí ela fala, sua metodologia é perfeita, me ajudou a organizar e as aulas gravadas permitiram que eu as realizasse no melhor horário para mim. Muito obrigado por dedicar seu tempo para ensinar de forma tão leve e efetiva. Eu agradeço demais a essa aluna aqui. Espero que ela tenha muito sucesso e agradeço também a sinceridade ao explicitar a sua situação. Nós tivemos uma dúvida aqui também do Rodrigo, que e se fosse projeto ágil ou adaptativo ao invés de híbrido, qual seria a melhor resposta? Nem sei se tem, Rodrigo, porque isso é um ponto que eu sempre comento com as pessoas, né? Deixa eu ver aqui se daria. Não teria, né? Se fosse preditivo, a gente poderia ir para o rodar o controle integrado de mudança. Agora, se fosse ágil, essa questão aqui não se aplicaria. E tem muita gente que às vezes não entende isso, né? Não dá para... As questões do exame PMP, muitas vezes, elas são um quebra-cabeça, todo montado, que ela só faz sentido, ela só funciona porque ela foi descrita daquela forma. Às vezes, se eu mudo uma coisinha ali, ela vira uma questão sem sentido, ela vira uma questão que não tem resposta errada, ou ela vira uma questão que tem 2 respostas que são igualmente certas. A gente até tem questões que tem mais de uma resposta certa, só que uma tem que ser mais certa do que a outra. Então, assim, se a gente fosse mudar isso aí, não ia rolar, não ia dar certo, não, tá? Agora um recadinho rápido, no dia 3 de setembro começa a turma 39 do Fórmula da Certificação PMP, que é o meu programa de preparação para certificações PMP e CAPM. Agora, você deve fazer a sua inscrição desde já. E por que eu estou dizendo isso? Porque o quanto antes você fizer a sua inscrição, mais barato você paga. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo em que eu explico como funciona esse meu programa. Assistindo a primeira parte do vídeo, você vai entender exatamente como tudo funciona. Abaixo do vídeo tem um formulário, é o formulário de pré-inscrição.
inscrição. Você preenche esse formulário, a gente vai entrar em contato com você pelo WhatsApp para te dar essa oportunidade de fazer essa inscrição com esse descontão. E ainda, além do desconto, você já pode começar os seus estudos de imediato. Então, a turma começa no dia 3 de setembro, mas eu já vou te orientar sobre como você pode iniciar os seus estudos com o meu material, com a minha metodologia, desde já e, claro, depois participar integralmente da turma 39 também. Não perde essa chance, hein?